noite, igreja. Vou falar igual a diaconisa Nádia aqui, que tentar explicar aqui um pouquinho o nosso distanciamento, né? Eu tive essas semanas passadas aí, ainda vou para lá de novo. A empresa que eu trabalho está abrindo uma nova loja lá em Campos e tenho me deslocado para lá. Essa semana estou indo de novo. E é sempre um desafio, na quinta-feira, vim aqui, né, Márcio? Saí de Maricá e vim aqui, mas Deus seja louvado, Deus sabe de todas as coisas, amém? É um prazer sempre estar aqui entre vocês, que o Senhor abençoe a cada um nessa noite. Amados, eu não sei se vocês têm notado, eu creio que sim, a gente está numa série de mensagens, umas mensagens propositais, preparadas, né? Com temas. O tema de hoje é a humanidade de Jesus, a humanidade e a divindade de Jesus. Esse material ele tem um foco em combate a heresias. Talvez você pense assim, poxa, mas o que eu vou... Não é muito evangelístico, talvez. Amados, tudo que não é verdade, que é heresia, tira a força da nossa fé. E o inimigo é assim, ele vai minando, ele coloca uma coisa bem simples aqui, não, ele torce a palavra um pouquinho, até você acreditar naquela parte, depois ele torce mais um pouquinho, assim que vai acontecendo. Hoje nós vamos falar alguns nomes aqui que você não precisa gravar, porque eu também não gravei, eu também nem tenho interesse nenhum de gravar. Por incrível que pareça, eu sou formado em matemática, mas eu tenho um problema sério para gravar as coisas. Eu não gosto de gravar, eu gosto de entender. Gravar é um problema. Não gosto de gravar, eu gosto de entender. Então, quando eu entendo, aí eu consigo fazer. Agora, gravar... Tem dificuldade até para gravar nomes, às vezes. Só Jesus na minha vida. E nessa noite, a gente vai fazer em duas etapas. A primeira etapa... Nós vamos falar sobre algumas heresias que começaram lá no passado, tentando atingir a pessoa de Jesus. E até hoje algumas delas se levantam, só para que você entenda como Jesus foi e tem sido provado. Se esse ministério não fosse de Deus, certamente não estaria de pé. Porque... às vezes porque a heresia, ela nasce de onde? Ela nasce de dentro das pessoas que servem ao Senhor. Às vezes nós queremos rotular o Senhor, queremos entender uma coisa e queremos fechar um diagnóstico daquela coisa. E não deveria ser assim. Nós deveríamos descansar no Senhor e ver o que Ele vai fazer. Mas não, homens se reuniam em concílio para definir o que é o quê. Esse o que é o quê, não parece não, mas lá o inimigo bota o dedinho dele e mexe muito com a postura da igreja. Mexe com a postura da igreja e mexe com o poder que está sobre o nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Dá para botar o desenho do guarda-chuva ali? Eu dei uma tarefa quase impossível. Ali tem um guarda-chuva. Senhor, misericórdia, porque o desenho que eu fiz ficou muito pequenininho, mas a intenção é essa mesmo, para você não ver nada, né? Eu não quero que você grave nada dali. Ali tem um guarda-chuva, lá em cima está escrito assim, olha, Jesus é Deus e resistiu a todos os ataques da história. E ali, bem ali na nuvenzinha, ali está escrito chuvas de heresia. Chuvas de heresia que... Amados, ali tem algumas. Não tem todas. Tem algumas só. Algumas muito famosas que até hoje atinge o pensamento da igreja. Eu não sei se vai atingir o pensamento de alguém aqui, mas vamos caminhar. Amém? A primeira, não por questão de ordem, de data, mas por questão de estar da esquerda ali para a direita, a gente quer falar rapidamente sobre o arianismo.
eu não vou tecer detalhes, porque se a gente fosse, ia ser desgastante, ser muito desgastante a gente falar sobre isso, e acho que não leva muito lugar, né? Então a gente vai falar rapidamente, só para você entender como Jesus sempre foi atacado na história e como o nome dele sempre venceu tudo isso. Isso tudo aconteceu depois da morte dele, sabia? E partiu de algumas pessoas que receberam o Evangelho. Pois bem, o arianismo, dá para puxar um pouquinho ali? Se der, amém. Se não der, sem problema, não tem problema. O arianismo, ele acredita que Jesus seria superior à natureza humana. Superior à natureza humana, Jesus seria inferior a Deus, e Jesus foi criado, não é pré-existente. Outra coisa, que Jesus não era coeterno com o Pai. Ele não tem a eternidade, não existiu desde sempre, né? Ele foi pré-criado. Talvez isso nem atinja você diretamente. Mas eu sei que a somatória dessas coisas mexe. Olha, nós temos assistido, pelo menos olha só como são as coisas. Tem uma série muito legal que passa na TV, tá passando, tem aplicativo gratuito que fala sobre Jesus, é ótimo, eu recomendo. Eu creio que muitas pessoas chegaram a Cristo através dessa série, mas poucos sabem que o diretor dessa série, ele está envolto numa dessas teorias aqui mas é por isso que a gente precisa saber, amém? Porque você recebe uma palavra boa e junto com aquela palavra boa, lá no final, alguém diz alguma coisa e mexe com a sua cabeça. Então, louvado seja Deus, nós estamos aqui, vamos falar sobre isso. Falando aqui sobre o arianismo, que Jesus é superior à natureza humana, ele quer dizer o seguinte: Jesus é superior à natureza humana? Sim, mas deixa eu explicar um pouquinho essa fala. Aqui está querendo dizer que Jesus veio como homem, mas ele sempre foi superior à natureza humana. A natureza humana nunca o atingiu. Nunca o atingiu. Amados, se isso fosse verdade, Deus não aceitaria o sacrifício do segundo Adão. Sabia disso? O pecado entrou na humanidade através do primeiro Adão. Ele tinha que sair através de um homem. Se Jesus, estando aqui na terra, tivesse forças sobrenaturais, não tivesse a fraqueza de um homem, o sacrifício não seria aceito, porque ele não seria o segundo Adão, ele seria um Deus dentro da carne de um homem. Entende? Não seria válido. Então, isso tudo não é real. Então, eles colocam Jesus como superior à natureza humana e, por outro lado, inferior a Deus. Nós já lemos aqui, durante essas séries, vários versículos que mostram o contrário, que Jesus é Deus. Jesus é Deus, mas ele veio como homem. Ele se humilhou e se tornou homem. E foi tentado. E poderia ter pecado, mas não pecou. O outro, que a gente vai falar rapidamente, é sobre o ebionismo. É outra parte da chuva que vem sobre esse guarda-chuva que não atinge o Senhor, até hoje não atingiu e não vai atingir. O ebionismo, eles negavam a divindade de Jesus. Olha, eles são parecidos em alguns pontos, mas em detalhes eles divergem. Então eles negavam a divindade de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus é Deus. Eles negavam também o nascimento virginal. Eles não acreditavam que Jesus havia nascido de uma virgem. Eles acreditavam que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir uma tarefa. E Jesus também não era pré-existente. Essas são a crença do ebionismo. Amém? Depois eu vou tentar explicar melhor o que significa Jesus, ele ser Deus, mas ao mesmo tempo
ele não está sujeito à natureza, não está superior à natureza humana, que parece dar uma confusãozinha, né? Eu não entendi. Ele é Deus? Ele não é Deus? Sim, ele é Deus. Ele é Deus. A gente precisa entender o seguinte: se ele tivesse com a mentalidade ou dentro, um Deus dentro de um corpo, simplesmente sujeitando esse corpo na força de Deus, ele não seria um homem. Entende? Ele precisava ter todos os sentimentos do homem, sujeito aos sentimentos, às fraquezas do... Jesus chorou. Jesus tinha que sentir as fraquezas do homem. Então, ele, sendo Deus, ele tinha todas as fraquezas de um homem. A única diferença entre Jesus... única diferença, são várias, né? Mas uma diferença para destacar entre nós e Jesus é que Jesus veio do céu. Ele tinha lembranças do céu. Ele diz: o que o meu pai, eu faço o que vi o meu pai fazer. Ele dizia: ninguém foi ao céu, ninguém viu o que tem lá. Eu sei o que tem lá, eu sei como é. Então, é nessas lembranças que ele se apoiava. Amém? E aqui, dizer que negar a divindade de Jesus é negar que ele morreu, ressuscitou e tem poder para perdoar pecados. Porque só Deus pode perdoar pecado. Então complica. Esse pensamento complica. Passando rapidamente por essas loucuras, a gente fala sobre o nestorianismo. Engraçado sobre... Tem uma história relevante aqui. Esse cara aqui, ele morreu no dia que ele assumiu uma posição. Deus faz cada coisa, mas não quero entrar nesse detalhe. As naturezas divina e humana não se fundem. É o que eles criam. A natureza divina e humana não se fundem. Era isso que eles acreditavam. Então, Cristo teria duas partes ou divisão. Cristo com fome, a parte humana estava em ação. Cristo sobre as águas, a parte divina estava em ação. Agora você vai entender melhor como eles olhavam para Jesus. Quem aqui já assistiu o Incrível Hulk? Incrível Hulk? Quem não assistiu, assiste, é legal. Ele ficar nervoso, ele vira o Hulk. É como se Jesus fosse o Incrível Hulk. Na hora que precisava, ele saía alguém de dentro dele, era o Deus. Em outra parte, não, ele era o homem. Era o David Banner. É mais ou menos uma comparação esdrúxula, é mais ou menos isso que eles criam. Se Jesus fosse se o corpo de Jesus aqui na Terra representasse duas pessoas ao mesmo tempo, não teria validade para a lei. Porque para ter validade para a lei, o segundo Adão tinha que morrer. Um homem tinha que morrer. Um homem puro pecou. O homem puro tinha que morrer. E tinha que ser um homem puro. Entende? Uma vez que eles lançavam isso, eles minavam o campo da estratégia da salvação de Deus. E quando uma mina dessa entra, ela começa a desconcertar outras coisas, outros detalhes, a lógica do Evangelho. Amém? O outro ponto, apolinarianismo. Eles criam que Jesus assumiu o corpo físico por encarnação. Ele foi lá, o corpo estava lá e o verbo se tornou carne, mas não foi dessa forma, por encarnação. E eles acreditavam que Jesus continuou com uma característica divina. Eles acreditavam nisso porque, na crença deles, o espírito não pode se misturar com a carne. O espiritual não pode se misturar com a carne. É a mesma crença de outros, que pensam que um Deus que é bom, que é algo puro, não poderia se misturar na carne de um homem. Mais uma vez, se essa crença ela toma relevância, ela mexe com muitos conceitos da salvação, da nossa salvação. Então, nós refutamos tudo isso. Tudo isso nós refutamos. O outro ponto é sobre o monarquianismo dinâmico.
Olha só, mas que confusão, né? Eu espero que você não grave nada disso. Eles defendiam a humanidade de Cristo. Passou aí? Ali parou em um ponto ali, mas não é naquele ponto. Pessoal, está olhando aí, irmão? Se ficar ruim para mexer, pode desligar para não criar confusão. Esse monarquianismo dinâmico, eles defendiam a humanidade de Cristo. Eles diziam que Cristo era simplesmente humano. Eles negavam que Jesus era Deus. Olha, Matos, é muito complexo, né? Para que nós fôssemos salvos, a Bíblia diz lá que os livros estavam selados e João olhou e ele chorou porque ele viu ninguém é digno de abrir o livro, desatar os selos. Significava o seguinte: não havia ninguém na terra capaz de passar por esse processo, porque para nascer na terra, para viver na terra, para se tornar homem, tinha que ter primeiro algo limpo em si. E ninguém foi achado assim, ninguém foi achado. Só Jesus poderia fazer o que ele fez. Então, é o Jesus divino. Ele é Deus. Se ele não tivesse essa característica primeira, né, de Deus, não seria possível ele morrer em nosso lugar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi digno. Ele veio, abriu o livro, desatou os selos e pôde fazer isso. Então, eles negavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam. Mas eu estou lendo aqui muito rápido, mas isso aqui é tanta coisa que... Meu Deus. Eles acreditavam que Cristo, sim, era nascido de virgem por milagres. Olha só, esse grupo já acreditava que eles eram nascidos... Jesus nasceu por virgem, né, por milagre. Mas era um homem como qualquer outro. Porém, ele recebeu um poder sobrenatural. Sim. Nós não podemos acreditar em uma parte pequena ou até numa parte grande da Bíblia. Você entende? Quando nós deixamos de acreditar em algo que está escrito na Bíblia, é uma grande abertura para o diabo mexer com a gente. Um outro conceito é o docetismo. Docetismo, eles negavam também a humanidade de Jesus, porque o corpo é princípio de pecado. Então, Jesus estava no aion, um corpo não humano. Esse pessoal aqui, eles acreditavam que Jesus, sim, ele apareceu na terra. Jesus não era humano, ele estava num corpo diferenciado. O corpo que ele estava não era um corpo humano, entende? Eles acreditavam nisso. Jesus se materializou aqui, pum, não estava no corpo humano. Se isso fosse verdade, também a morte dele na cruz não teria valor nenhum. O último aqui que nós vamos abordar essa noite é sobre o monarquianismo modalista. Engraçado. Olha como é confusão quando as pessoas começam a querer questionar as coisas. Porque o monarquianismo havia o dinâmico e havia o modalista. Era o mesmo grupo de estudiosos que se separaram e divergiram. Esses aqui já negavam a humanidade de Jesus. Os outros defendiam a humanidade de Jesus. Esses negam. Achavam que não, Jesus era a manifestação do Deus único. E também eles atacavam a Trindade, porque eles achavam que Jesus era Deus descendo na terra num corpo que não era um corpo normal. Amados, teve várias reuniões de concílio. Hoje talvez você pense, olhe para isso aqui, mas se nós estamos estudando isso, a gente pode sofrer um ataque de pensamentos. Então, guarde isso no seu coração. Permita que essa palavra entre no seu coração. Você não precisa gravar nisso, nada disso.
só não aceitar heresia, coisa que está fora da Bíblia. Alguma ideia diferente, olha, não aceite isso. Porque durante a história, a gente podia citar aqui alguns concílios, algumas reuniões de grandes líderes que pegavam fogo essas reuniões e eram estudiosos da Bíblia, que conversavam para definir qual conceito levaria para a igreja, para as pessoas. Mas isso é sério demais. Imagina se chega nos dias de hoje um conceito totalmente livre de outras opiniões, de que Jesus não é Deus. Ou se chega até nós dizendo que Jesus ele nasceu aqui, mas não foi em corpo do homem, era um corpo diferente, era um corpo glorificado. E na lei, nada disso serviria. Então, a morte dele seria totalmente desclassificada dessa corrida. E o bispo fala sempre aqui, né? Eu estava comentando com uma pessoa essa semana, a gente trocou alguns WhatsApp, algumas disputas de entendimento. Eu falei, poxa, falei para essa pessoa, o bispo sempre fala que no que você acredita é aquilo que vai vir sobre você, é aquilo que você vai viver. Você acredita em quê? Você acredita nessa área? Porque acontece isso com algumas pessoas, com outras não acontece, porque um país vive assim, o outro país vive de outro jeito. Ora, você vai viver em cima daquilo que você acredita. Se você acredita em heresias, algumas heresias, você vai colher o fruto dessas heresias. E colher o fruto das heresias é ruim demais. É ruim demais. A segunda parte dessa palavra, a gente falou aqui um pouquinho sobre algumas heresias. Por que Jesus foi tão atacado? Agora a gente vai olhar para o ministério de Jesus, algumas coisas. Jesus sempre quis que nós seguíssemos o seu passo. Essa foi a ordem. Nós escrevermos o livro, continuarmos escrevendo o livro de Atos. Nós temos que continuar essa obra. Ele fala, olha, eu vou ao Pai e vocês vão ficar aqui e vocês vão fazer coisas maiores. Coisas maiores. Por quê? Porque é um homem. O bispo falou algumas coisas aqui de manhã, algumas coisas assim até pesadas para um raciocínio humano. Eu tenho certeza que muitos aqui tiveram uma resistência sobre algumas palavras que o bispo falou aqui nessa manhã. Mas eu sou um homem andando aqui na terra, com as mesmas coisas que Jesus, na mesma condição de Jesus. O que difere é se eu busco muito a Jesus, se eu conheço muito o que o céu diz ou não. A única diferença é essa. Porque Jesus andando aqui na terra, ele veio, a única coisa que ele tinha era o conhecimento do céu e do Pai. Ele era um grande estudioso da Bíblia e não precisava ler a Bíblia, porque foi ele que escreveu, né? Ele que ajudou na inspiração. É o que difere ele de nós hoje. Se nós temos uma comunhão muito acirrada com Deus, a gente anda na terra como Jesus andou na terra. Quem esteve aqui pela manhã? Foi gravado, né? Assista lá de manhã, talvez você se sinta impactado, falando, nossa, isso aí tá meio estranho essa palavra aí. Eu estou andando na terra. Eu sou Carlos, uma pessoa que tem tendências pecaminosas, porque eu nasci e eu vivo no meio de pecadores. Os meus olhos veem coisas o tempo todo, escutam. Amém? Mas eu ando na terra como Jesus andou na terra. Se eu serei bem-sucedido, se Deus vai me usar para fazer milagres, operar milagres, ou maiores, ainda maiores que Jesus, e fazer milagres maiores que Jesus, não foi eu que disse, foi ele que disse. Se está errado isso aí, então... Lembra que eu falei de começar a arrancar coisa da Bíblia? Pedacinhos, heresias. Ele que falou.
Jesus falou, coisas maiores vocês farão. Então, é possível fazer coisas... O que Jesus fez de grandioso? Ele ressuscitou um morto de 4 dias. Que tal a gente ressuscitar um morto de 5 dias? Você nunca vai ressuscitar, porque você nunca tentou. Quem topa sair daqui hoje lá no cemitério e tentar fazer ressuscitar algumas pessoas? Né? Mas você sabia que tem uns grupos aí de estrangeiros que eles fazem isso o tempo todo? Ressuscitam mortos? Não é porque não faz parte do nosso dia a dia que não existe. Tem muitas pessoas andando na terra hoje fazendo coisas maiores que Jesus fez, conforme o próprio Jesus disse que faria. Então, essa segunda parte da palavra é para que a gente entenda que Jesus foi tão atacado para que nós não vivêssemos o que ele produziu. Eu vou falar de pouquíssimas coisas aqui na terra. Eu vou falar do ministério de Jesus como modelo para a missão integral da igreja. É isso que importa. É isso que importa. Para a gente entender por que Jesus é tão atacado e por que é tão minado os conceitos sobre Jesus. Porque, de uma forma ou de outra, ia atingir o nosso desempenho aqui na terra, mas não pode atingir. Por quê? Por que não pode atingir? Olha o pensamento. Eu não posso fazer as coisas que Jesus fez, porque, afinal de contas, Jesus era Deus dentro de um corpo. Você já pensou isso? Você já pensou isso? Já pensou? Claro que já pensou. Não posso fazer... quer me comparar com Jesus? Jesus era Deus dentro de um corpo. Acredite. Tem um nome estranho que nós lemos que você nem lembra mais, nem eu. Mas isso era heresia. Jesus não era Deus dentro de um corpo. Ele tinha lembranças, mas as limitações que eu e você tínhamos, ele também tinha. Jesus teve fome. E eu vi um conceito muito interessante sobre a parte da fome, né? A gente lendo aí sobre jejum e tal. Jesus era totalmente humano. Existe a fome e a vontade de comer. A vontade de comer é uma coisa que dá toda hora na gente. Não é fome. Mas existe uma real fome. E quando nós ficamos sem comer, só bebendo líquido, o nosso corpo passa a se alimentar das gorduras escondidas e as achadas. No Brasil tem mais gordura achada do que escondida, né? Mas até aquela pessoa que é magrinha tem gorduras no corpo escondidas. Aí o nosso corpo começa a se alimentar da gordura. Quando chega um certo tempo, que segundo o cálculo lá do Luciano de Subirá, dá para fazer um cálculo sobre calorias, sobre o que você... Olha, mas tem até aplicativo que calcula caloria, você tem quanto de peso e de altura, e ela calcula a caloria que você deve consumir, e se você não consumir, você sabe quanto você vai emagrecer por dia, e quanto você vai precisar, qual a sua carga de gordura, qual a sua reserva, né? Enfim, quando Jesus nos chegou em 40 dias, ele teve fome. Essa palavra teve fome significa que o corpo dele começou a comer alguns órgãos, porque ele já não tinha mais de onde tirar. Essa é a palavra da fome, isso é a tradução real. Então é totalmente humano, e a fome é uma coisa... Por causa da fome, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Mais uma vez, o que diferencia Jesus de nós? O conhecimento de Deus. Se nós temos o conhecimento de Deus... nos aproximamos de Deus, temos uma vida com Ele, a gente passa a andar na terra como Jesus andou. Como diz a sua palavra. De manhã aqui não foi falado nenhuma heresia. Agora à noite também não estamos falando nenhuma heresia. A gente só está falando que está na Bíblia. Por que é difícil a gente aceitar isso? Por causa das heresias que existiram no passado, que formaram conceitos na igreja. Nós não tomamos conhecimento dos nomes das heresias. Só chega até nós os conceitos e a vivência do mundo, a nossa visão de mundo. Os conceitos chegam até... eu penso assim, sabe de onde veio isso? Não sabe, mas veio de uma heresia lá de trás. E nós pensamos assim, por que eu tenho tanta dificuldade de ter fé?
Por que eu não creio? Não consigo crer que Jesus pode fazer um milagre na minha vida, que Ele pode transformar, pode fazer sumir um câncer, pode fazer, enfim, pode fazer sumir uma diabetes. Por que eu tenho essa dificuldade? Por causa das heresias que foram criadas no passado. Muitas. Confessa, você já falou, Jesus era Deus no corpo de homem. Você já falou isso. Então, não dá para comparar. Mas acredite, apesar de ser Deus, Jesus era um homem no corpo de um homem, com conhecimento de Deus. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o ministério de Jesus como modelo para a missão integral. O que importa realmente? Bom, a primeira coisa é sem divisão de vida. Era o que Jesus vivia, sem divisão de vida. Nós costumamos dividir a vida, ministério espiritual e ministério material. Parte espiritual, parte material. A gente divide. Jesus não tinha essa divisão. E eu te convido essa noite, e convido a mim mesmo, a não viver uma divisão. Nós temos que ser o que nós somos, cristãos. Sem divisão. Ministério espiritual e material juntos. Lucas 4:18 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o resumo do que Jesus veio fazer aqui na terra e do que nós, acredite, nós viemos fazer aqui na terra. Não diga eu não sou Jesus. Não diga isso. Esse bastão foi passado para mim e para você, para que nós continuássemos. Posso ouvir um amém? Os fundamentos praticados por Jesus. Fundamentos. Envolvimento com o povo. Olha, nós estamos falando sobre missão, a missão da igreja, a nossa missão como seres humanos, não como crentes, como seres humanos. Lembra? Nada de separar o espiritual do material. Nós somos uma pessoa só. Jesus não fazia, nunca fez isso. Nós também não vamos fazer. Filipenses 2:5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus teve uma vez que Pedro tentou defender, até defendeu, né? Pedro era muito habilidoso, ele conseguiu arrancar a orelha de um cara lá, né? E Jesus falou: para que isso, Pedro? Se eu quisesse, eu chamaria os céus e viria muitos anjos aqui. Não. Eu não estou andando aqui como Deus. Eu sou homem. Não precisa disso. Não preciso. Eu estou no meu caminho. É isso que eu vou fazer. Então, Jesus teve uma atitude humilde. Se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Para que isso tudo, amados? Para que nós entendêssemos que Jesus andou na terra como homem, na forma de servo. Na forma de servo. Assim como nós. Jesus, assim como nós. Você não pode falar, é muito complicado nós dizermos, se nós disséssemos assim, eu sou um tipo de Jesus andando na terra, porque isso aí é heresia, né? Amém. Mas você é José, você é Maria, você é Pedro, você é João, andando na terra, na mesma condição de Jesus. Ele se esvaziou. Jesus era mestre da lei diferente dos outros. Ele não só ensinava as escrituras, mas tinha interesse pelas pessoas e convivia com o povo. Você vê como é uma junção da parte espiritual com a parte natural. Ele vivia com as pessoas, fazia parte do seu ser andar com as pessoas. Não era forçação de barra. Agora, eu sei que tem momento para tudo. A gente consegue separar, a gente precisa trabalhar. Então, tem os tempos, né? Mas
nós não deveríamos pensar assim, agora eu vou sair para evangelizar. Nós deveríamos pensar, enquanto eu saio, eu sou um evangelho, eu sou um livro aberto. Eu não estou saindo agora como cristão. Eu sempre vou sair como um cristão. Imagina Jesus. Jesus, quero ouvir um sermão aqui. Pode repetir para mim o sermão do monte? Pode curar meu filho? Ah, meu amado, desculpa. Agora, amanhã vai ter evangelismo. Você consegue imaginar uma situação dessa? Jesus não dividia, ele era o que era. Eu sei que vocês devem ter pensado nisso, mas nós precisamos colocar esse conceito em prática. Nós somos o que somos. Essa era a diferença de Jesus para os mestres da lei. Os mestres da lei tinham a hora marcada para receber alguém, para dar uma palavra para alguém. Jesus não. Jesus, ele estava ali. O modelo encarnacional do seu ministério. Ele se tornou um galileu, renunciou os direitos que gozava como filho de Deus. O judeu galileu era um judeu desprezado. Jesus podia até ter escolhido nascer num lugar melhor, né? Mas ele não fazia diferença. Ele sabia quem ele era. Isso diz o seguinte para a gente, amados, não importa a condição social momentânea que cada um de nós vive. Alguns conceitos dizem que os pais de Jesus tinham muito dinheiro e outros teólogos já falam não tinha muito dinheiro, aí prova que não tinha muito dinheiro só porque eles receberam dos reis lá grandes somas de dinheiro. Enfim, mas Jesus era ajudado por pessoas que trabalhavam por fora. Ou seja, ele necessitava de dinheiro. Ele recebia, tinha lá ajudas que ficava com a sacola de dinheiro para poder bancar a comida deles, porque ele precisava de recursos. Então Jesus ele não fazia assim e caía do céu. Entende? As dificuldades humanas que Jesus enfrentou aqui na terra, nós também temos. E isso não fez Jesus parar. Dificuldades humanas, financeiras, sociais, seja quaisquer que sejam, não pode fazer um cristão, um pequeno Jesus andando na terra, parar. Não pode. De jeito nenhum. Não se percebe em Jesus uma autonomia que o desconectasse do plano maior de Deus. Autonomia sobre os planos de Deus. O que é autonomia? Mas autonomia é... Olha, agora eu vou escolher. Eu queria tanto que Deus falasse comigo de forma mais clara, cada vez mais clara. Mas talvez eu não tenha buscado muito. Eu creio que é isso. Mas eu queria tanto ouvir, porque não tem coisa melhor do que obedecer a Deus. Se bem que Jonas ouviu claramente e ele não obedeceu a Deus. Talvez se Deus nos desse uma tarefa clara, falou só, meu filho, você vai lá e agora vai perdoar essa pessoa. O quê? Não, Senhor. Nem sempre essa seria a solução. Mas o que Jesus fazia? Ele não tinha uma autonomia que o desconectasse do plano de Deus. Amados, existe um plano de Deus sobre a terra. Um plano de Deus sobre a terra é a salvação das pessoas. Eu sei, nós temos que trabalhar, temos que viver, temos que ter algumas coisas diferentes, né? Talvez um carro, talvez até uma televisão maior. Enfim, não sei. Não sei qual é o seu desejo. Mas o Jesus ele não se desconectava dos planos de Deus. Esses passos de Jesus são passos para ser seguido por aqueles que o seguem. Se nós o seguimos, nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. Ele não negociava, ele não colocava o seu eu na frente. Ah, Jesus nunca teve eu. Eu já disse
que Jesus veio como homem. Ele tinha pensamentos de homem. E é por isso que nós entendemos o texto que nós vamos ler agora. Porque Jesus tinha pensamentos de homem, ele não tinha pensamentos de Deus. O que ele tinha é conhecimento do céu todo, ele vivia lá. Ele desceu de lá. E nós podemos ter esse conhecimento. Paulo teve tanto conhecimento que teve que ser colocado um espinho na carne para que ele não se engrandecesse, porque ele era um homem já diferente, né? E Paulo teve que reconhecer isso, por causa do conhecimento que ele tinha do céu. Olha, Mateus 26, 39 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, Jesus, orando e disse: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Jesus orou ao Pai para que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Qual o cálice? Ele tinha conhecimento do que ele veio fazer. Ele sabia o sofrimento, ele sabia como seria a morte de cruz. E não seria só dor no corpo, seria dor no espírito, muito forte. Todos os pecados em cima dele naquele momento. Então ele orou. Um homem orando. Mas um homem orando a Deus, reconhecendo que o plano de Deus tem que sobressair ao seu plano. E ele disse: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Entende? Você entende como é um homem andando na terra? Assim é um homem andando na terra. Algumas pessoas talvez fiquem pensando: pô, por que Jesus fez essa oração? Nossa, era um homem, sabendo de todos os sofrimentos. É difícil, né, amados? Nós abrirmos mão, Deus nos dá uma palavra e nós abrirmos mão de algo que não está alinhado com o céu. Deus fala: eu quero isso agora. Senhor, agora não, que eu tenho que resolver aqui. Ó, eu tenho que ver as minhas juntas de boi, acabei de comprar. Entende? É o Espírito Santo falando aqui. Jesus, quando veio esses fundamentos práticos, praticados por Jesus, ele quebrou os padrões convencionais do líder religioso. É o que nós, seguindo os passos de Jesus, nós precisamos quebrar o padrão convencional do livro do religioso, do líder religioso. Espero que o Espírito Santo nos ajude a entender um pouco melhor essa parte que é meio difícil de entender. Aqui em Mateus 19, 12, falando sobre esse padrão convencional do líder religioso, fala assim, ó: porque há eunucos de nascença, presta atenção, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Aqui Jesus está falando de eunuco, né? E o contexto dessa palavra está falando sobre ter filhos ou não ter filhos. Gerar uma família ou não gerar uma família. E era tão sério gerar uma família que no judaísmo rabínico, ou seja, a gente está falando de liderança. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para ser líder. Todos nós. Todos nós. A gente não está falando aqui de pastor, de diácono, são todos. Quando Jesus chama um homem, ele chama ele para liderar. Primeiro começa a liderar a sua casa. Depois ele vai virar pastor de alguém. Ele vai ajudar alguém. Pastor é aquele pastoreia. Tem igreja que bota pastor para diferenciar. Até uma brincadeira quase, bota um pastor, um P grande é o pastor oficial da igreja. E o pastor P pequeno são todos são pastores. Porque todo mundo vai cuidar de alguém, cuidar de uma ovelha. Todos são pastores, né? E no judaísmo rabínico, um celibatário podia ser considerado como alguém que vertia sangue, alguém que derramasse sangue. A pessoa não tem família, então ela derrama sangue. Era comparado a uma pessoa... No judaísmo era assim. O que? Você não fez família? Não se casou? Não teve filhos? Era comparado a uma pessoa que derrama sangue. A visão de Jesus
ela foi totalmente oposta à visão do tempo, porque ele praticou esse celibatário, né? Agora, trazendo para o nosso conceito aqui, a criação de uma família era a maior que talvez hoje, amados, talvez hoje nem seja nos dias de hoje, tá? Mas no passado, você abrir mão de uma família seria a maior riqueza que um judeu tem. Hoje eu te pergunto, qual é a maior riqueza que eu e você temos? Qual a maior riqueza? Qual, no nosso conceito, qual é a maior riqueza? Talvez não seja a família, talvez seja outra coisa. Jesus abriu mão disso, porque ele viveu naquele tempo histórico. Jesus viveu conforme a história. Entende? Qual é a maior riqueza? Ele foi diferente. Ele abriu mão da maior riqueza que poderia ter na história, se confrontado para poder servir, fazer o que ele tinha que fazer na terra. Jesus poderia ter vindo em outro tempo, mas ele veio justamente nesse tempo para que esse conceito ficasse para os dias de hoje. Você entende, amado? Aqui não é relevante para nós hoje se Jesus teve ou não teve filhos. A gente sabe, ele não teve filhos. O que é relevante é o que ele abriu mão naquele período da história, trazendo esse ensinamento para nós, que nós devemos abrir mão da maior riqueza para fazer a vontade do Pai. Foi o que ele fez. E esses fundamentos praticados por Jesus também fala do enfoque do reino. Tanto nas questões sociais, que já falamos, nas questões econômicas, nas políticas ou nas questões culturais. Em Mateus 22, 21, diz assim, eles responderam, e lhes respondeu, de César, falando sobre a moeda, né? Queriam pegar Jesus. Então Jesus lhe disse, então dê a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Ele se envolvendo em políticas, economias e culturas. Mesmo em meio de tudo isso, ele deixava bem claro, o que é de Deus é de Deus. Em Mateus 13, 41, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Assim é o reino dos céus. Dá uma comparação do reino dos céus, comparando a vida cotidiana. Tem terreno aqui atrás. Imagina que uma coisa muito que dá muito dinheiro, né? Imagina que cavando ali, ia descobrir um petróleo ali. Petróleo. Tem muito petróleo aqui nesse terreno. Imagina. Muito petróleo. Hoje a gente não tem condição de comprar esse terreno. Não tem. Nós somos poucos aqui. Mas imagina, amados. Imagina que o bispo achasse petróleo ali. Muito dinheiro. Ele dissesse assim, olha, tem petróleo aqui. Muito dinheiro. A gente vai ficar muito rico. Eu ia falar, bispo, eu tenho um apartamento onde eu moro. Eu vou passar a dormir na igreja. Eu vendo meu apartamento, dou a minha parte aí, vou dormir na igreja. Mas, depois, o bispo fala, não tem problema, depois eu vou comprar 4 apartamentos para você. Não, vou te dar 10 apartamentos. Eu ia fazer essa jogada. A gente ia comprar isso aqui rapidinho. Por quê? Alguém achou num terreno algo de muito valor. Assim é o reino de Deus. Acha no terreno algo de muito valor. A pessoa vai, vende tudo que tem para comprar aquele terreno. Porque sabe que tudo que você vender, você vai ganhar muito mais comprando aquele terreno.
Assim é o reino de Deus. Mas agora vamos falar sério. Quem aqui já conseguiu vender tudo que tem para focar no reino de Deus? Eu não estou incentivando você a fazer nada, nenhuma loucura, nada disso. Mas só para a gente pensar, Jesus falando como é o reino de Deus. Para a gente ver como são as coisas. O versículo 25 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para o cesto e jogaram fora os ruins. Seguindo o pensamento de Jesus, o que ele quer passar para nós, né? Refutando todos os conceitos que tentaram durante anos prejudicar a nossa história, é que o reino de Deus é algo preciosíssimo e ele está no nosso meio. Nós temos condição de fazer coisas por ele. Olha, eu posso vender tudo que eu tenho de uma maneira simples. Meu tempo. Eu tenho tempo. A gente já falou isso aqui, várias pessoas já falaram. Eu tenho tempo, quantas horas eu passo no WhatsApp, quantas horas eu passo vendo uma série, quantas horas eu passo fazendo nada, jogando videogame, não sei. Vendendo tudo que tem em prol do reino. Eu paro tudo que eu faço, porque o que eu tenho é a vida. Eu não tenho dinheiro. Sim, você pode não ter muito dinheiro, mas você tem a vida, você tem o tempo. Todos nós temos tempo. Todos nós. Vender tudo que tem é se aproximar de Deus. É ter a mente de Cristo. É andar na terra como Cristo andou. Como é possível ter conhecimento de Deus? Era isso que Jesus tinha, amados. Só isso de diferente. Nós podemos andar na terra como Jesus andou. Muitas pessoas têm andado na terra como Jesus andou. Pedro passava e a sombra dele curava. Eu não lembro da sombra de Jesus ter curado alguém. Jesus fez uma promessa: vocês vão fazer coisas maiores, porque afinal de contas eu vou para junto do meu Pai e eu vou interceder. O negócio fica mais... Nós precisamos viver isso. Eu quero viver isso. Que o Senhor, amados, nos dê mais um passo essa noite, de tantos passos que nós temos dado, que Ele nos dê esse poder, que Ele nos dê essa vontade, que Ele nos dê essa resiliência em buscá-lo, em se tornar um Jesus aqui na terra. Em se tornar um Jesus aqui na terra. Eu quero isso para mim. No versículo 48, ele fala de escolhas. Quando nós alcançamos o reino de Deus, aí já alcançou, ele já foi, pescou. Aqui está falando sobre pesca, veio muitos peixes. É comparado aos pescadores que olham e falam: esse serve, esse não serve. É um momento que nós chegamos no reino de Deus que a gente começa a fazer a escolha, começa a ter a visão de coisas boas e coisas ruins. Quando nós alcançamos o reino de Deus, jogamos a rede e vem peixes, a nossa mente se abre e a gente começa: nossa, e olha que eu escolhi esses peixinhos pequenos que não valem nada. Agora eu enxergo, agora eu consigo separar. O reino de Deus é semelhante a isso. A Bíblia diz aqui, e quando já estava cheio, os pescadores arrastavam para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. É uma nova visão. O reino de Deus se compara a isso. Um outro ponto, falando sobre fundamentos praticados por Jesus, que nós temos que seguir, e foi para isso que ele preservou a sua pessoa, é a capacitação de discípulos. Ele reuniu em torno de si um grupo de homens com os quais mantinha comunhão perfeita e fez deles o ponto central de todo o seu trabalho. Jesus se deu pelos seus discípulos. Sim, ele
curava, ele fazia grandes coisas por multidões de pessoas. Mas o ponto central dele estava nos discípulos. Ele investiu em 12 pessoas. Um tombou porque já era profético que ia tombar, mas um outro assumiu o seu lugar. E você sabe que Jesus ele também investiu em Paulo? Paulo diz que ficou lá 3 anos, no deserto, aprendendo diretamente com ele. 3 anos com os discípulos, 3 anos com Paulo. Ele investiu em 12 pessoas. Ele se deu por 12 pessoas. E essas 12 pessoas se deram por mais outras pessoas. E essas outras pessoas se deram por outras pessoas. Até que chegou no Brasil, nós aqui. Que o Senhor nos dê isso. Que o Senhor nos dê a capacitação, essa parte de capacitar discípulos. Porque em Mateus 28, 19, foi deixada uma ordem, que nós já lemos aqui várias vezes. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até o fim dos tempos. Finalizando, amados, quase finalizando, falando sobre a dependência de Jesus. Às vezes, o que segura a nossa vida de romper é que a gente quer tudo prontinho. A gente quer uma estratégia, a gente quer um livro falando passo a passo o que fazer. Agora você vai lá e bate na casa de fulano. Agora fulano vai dizer bom dia e você responde bom dia. Agora você vai falar que Jesus o ama. Agora, eu sei que eu estou exagerando, mas é quase assim. Então, os discípulos não tinham um plano pedagógico. Quando Jesus mandou os discípulos, eles não tinham um plano pedagógico, só para a gente entender. O que eles usaram? Eles usaram a prática da vida cristã. A prática da vida cristã, o ato de acompanhá-la. Eles estavam impactados pela figura de Jesus. Eles usaram o que eles tinham de prática. O que nós temos de prática? Nós temos de prática quando nós buscamos. Cada vez que nós buscamos, a prática vem mais. Eu brinquei aqui, se alguém topava tentar ressuscitar um morto de 5 dias. Eu acho que Viviane topa. Por que não? E ressuscitar um morto de um dia, fica mais fácil? Qual a diferença? A mente de Cristo. A mente de Cristo é desafiada a cada dia pela mente desse século. A mente desse século. Ideologias contrárias aos princípios cristãos. A mente desse século desafia a mente de Cristo. E quando a mente desse século desafia a mente de Cristo, o que ele pensava, o que ele dizia que era para ser, a gente acha que está imune. Não, não estamos imunes. O mundo diz o tempo todo que não é assim mesmo, faz parte da vida. Não, fulano morreu porque teve uma doença, mas ninguém foi lá orar, ninguém... Deus o levou, né? Aí eu vi o testemunho de um pastor que chegou a morrer, ele diz que a esposa dele pode confirmar isso, ele tem lá o óbito dele. Quando ele morreu, o médico falou para ele, Jesus chegou para ele e falou com ele, o chamou de suicida, porque, enfim, a história é outra. Se Deus permitir, a gente entra no contexto. Mas o fato é que Deus deixou ele ver o enterro dele. Não chegou a acontecer, mas Deus deixou ele ver o enterro dele. E no enterro dele as pessoas falavam, não entendo, né? Fulano era tão bom, aprove a Deus o levá-lo. Aí Deus falou para ele, tá vendo? Você é suicida, não se cuida, ainda provoca as pessoas a falar mentira sobre mim. Porque eu não trouxe você, você que veio. E não era para vir.
Eu tinha uma obra para continuada na sua vida. Aí nem sempre é Deus que levou. Talvez falta pessoas ali para mexer na história. E nós somos desafiados a mexer na história, desafiados a pensar assim, não é normal. Normal é ter milagre. Não, milagre é uma coisa sobrenatural. Quando a gente fala que é sim sobrenatural, mas quando a gente fala que milagre é sobrenatural, a gente está falando, não, milagre é uma coisa que acontece uma vez na vida, a outra na morte. Não, milagre deveria ser uma coisa para acontecer direto. Essa mente desafiadora de Cristo, que o século de hoje colocou na nossa cabeça que não é normal. Normal é o normal, né? Sua forma de pensar, perspectiva e perceber a existência, maneira de ver as coisas. Precisamos prestar atenção nos sermões de Jesus. João, finalizando aqui, João 5:19, diz assim, então, Jesus disse, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também faz. Jesus, se pondo limitado, só fazia o que o Pai liberava, só fazia o que o Pai fazia. Olha o entendimento. Isso é direção. É por isso que eu não posso chegar agora, assim, mais que eu tenha brincado, e pode até acontecer de alguém ressuscitar, chegar lá, eu vou agora no cemitério. Não, eu vou agora no cemitério ressuscitar alguém. Eu tenho que ter uma comunhão com o Pai, tem que ter uma ligação do Pai, e o Pai vai falar para mim umas coisas que dificilmente eu vou falar assim, nossa Senhor, é isso mesmo? Se Deus falar para você para ir no cemitério agora, você vai? É por aí. Jesus só fazia o que eu via o Pai fazer. Quando ele curou uma pessoa e fala, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Então, eu sei que tu me ouves. 1 Coríntios diz assim, 2:1, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo falando isso. Olha só, Cristo imita e faz as coisas que o Pai faz, porque ele tem comunhão com o Pai. Nós temos comunhão com o Filho, com Jesus. Temos comunhão com pessoas que têm comunhão com Ele. A gente tem que aprender, a gente tem que fazer discípulos. E a gente precisa fazer o que o Pai manda fazer. Amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Eu espero que o Espírito Santo fale muito ao nosso coração sobre o que Deus tem para nós esses dias. Ele tem nos alertado com heresias para que nós levantemos nossas armas, para que a gente não aceite coisas que firam a pessoa de Jesus, porque nós nos espelhamos nele. Uma vez que ele for ferido, nós seremos feridos. Você entende? É por isso que o inferno se levanta o tempo todo para criar questões. Mas nós somos firmes. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, eu te exalto por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, pelo que tu farás, Senhor, nesse lugar. Opera no nosso meio o teu querer, opera no nosso meio o teu realizar. Senhor, nós precisamos tanto de ti, mas tanto de ti, Senhor. E nessa noite, eu ministrei sobre alguém do lado esquerdo da boca, uma enfermidade, Senhor. E eu declaro mais uma vez a cura. Que tu nos dê, Senhor, palavras de sabedoria, palavras de revelação. Que tu nos dê, Senhor, dê a cada um aqui, Senhor. Como nós lemos, Senhor, não importa condição financeira, condição social, nada disso. O que importa é a intimidade que nós vamos adquirindo contigo dia após dia. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ter mais intimidades contigo, atrai-nos a ti. Se você quer isso, fala para Jesus. Jesus, fala, Jesus,
atrai-me a ti. Fala, Jesus, atrai-me ao teu amor. Fala, Jesus, eu quero ter mais intimidade contigo. Fala, Jesus, eu quero ver o céu aberto. Eu quero ver anjos de Deus subindo e descendo. Ah, Senhor. Você pode ficar de